Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao canal do Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Hoje, para mais uma conversa, com as equipes dessa nossa instituição, nós temos a professora Irian Polini, e ela hoje representa a Coordenadoria de Análise de Prestação de Contas. E ela vai explicar um pouco mais sobre como funciona o trabalho da equipe dentro desta instituição e para além dela, junto às unidades escolares. Então, nós temos políticas públicas envolvidas aqui no trabalho desse setor, que precisam ser observadas com muita atenção no sentido de respondermos às instituições parceiras e também aquelas que nos exigem os relatórios das prestações de contas. Por favor, professora Irian. Oi, gente. Bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou do CAPS, A gente fala CAPS, que é a Coordenadoria de Análise de Prestações de Contas, e nós fazemos as prestações de contas das escolas, das unidades escolares, com as verbas que vêm do governo federal, As escolas recebem essas verbas, e dada a Constituição que temos que fazer a devolutiva, que é prestar conta do que foi gasto e da forma que foi gasto. Então, gente, o nosso setor, faz parte aqui da SME, e a gente trabalha junto às escolas, orientando, fazendo a análise também após as compras, e de onde vem essa verba, esse dinheiro. As escolas recebem, do governo federal, várias verbas destinadas a programas, Existe o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que é o Programa Mãe, e outros programas que são agregados, que são as ações agregadas ao PDDE básico, que a gente fala que é esse primeiro. Então, o que acontece? Como acontece esse recebimento de verba, os gastos e tudo na escola? As escolas do município de Duque de Caxias são listadas, pelo censo, tem um código de INEP, tem toda a parte documental junto ao FNDE para que elas possam existir. E o que acontece? A verba, em vez de vir para o município, ela vai direto para a escola. Então, como que essa verba chega à escola, à unidade escolar? As unidades escolares, elas criam um conselho escolar, é como se fosse uma empresa. Ela tem CNPJ, tem que ser dessa forma, porque senão não recebe a verba. E a gente ajuda, o nosso setor, ele faz esse auxílio todo, de fazer a criação da unidade escolar, ajudar a unidade escolar a criar o seu conselho, e esse conselho é um grupo mesmo formado por professores, pais, alunos, funcionários, tem que ser dessa forma, o conselho, e esse conselho que vai gerir esse dinheiro, essa verba que chega à escola. E ele que vai elencar qual que a escola precisa, mais naquele momento, e essa verba vai auxiliar o desenvolvimento da escola e, consequentemente, um ambiente melhor para que os alunos possam estar ali. Pode ser com projetos de reestruturação física mesmo da escola, pintura, confecção de portões, grades, pode ser num projeto que a escola tenha a desenvolver, de esporte. Isso, o que vai determinar é o conselho da escola, que é essa empresa que tem dentro da escola para recebimento de verbas. E aí, nesse primeiro momento, a escola tem que fazer uma ata de formação dos seus conselheiros, e essa ata tem que ser registrada em cartório. Após a ata ser registrada em cartório, nós vamos pegar esse CNPJ e linkar ele junto com o FNDE para que o FNDE reconheça
que esse conselho escolar é representativo da unidade escolar, e aí o governo federal vai, no caso, esqueci a palavra, o governo federal vai mandar a verba através de uma conta corrente no Banco do Brasil. E quem movimenta essa conta corrente é o presidente do conselho escolar, que geralmente é o diretor da unidade, e o vice-presidente do conselho escolar, o tesoureiro. Eles vão fazer essa movimentação da verba, mas sempre conforme o conselho escolar em reunião vai determinar. Aqui eu apresentei, né, o que a gente faz, né, a execução, né, a gente faz essa análise de execução financeira que o governo manda, tá? O FNDE. E depois a gente também envia esses dados para o governo federal, né? Para a FNDE. Aqui tem as atribuições do setor, né? Eu já resumi mais ou menos. A gente cria os CNPJs, faz as emissões de documentos. A gente também trabalha, né, com certificado digital, que é um documento que tem que ter a empresa para poder estar fazendo respondendo os tributos fiscais. Então, a gente faz toda essa parte documental, né, contábil, né, que seria da empresa. A gente auxilia a escola a fazer. Cada conselho escolar tem o seu certificado digital, mas fica na Secretaria de Educação tudo organizado junto para que a gente possa fazer a resposta, né? A gente tem uma contadora no setor que está trabalhando com toda essa parte, né, contábil. E a gente faz toda a parte de prestar mesmo a conta ao governo federal. Então, eu falei a definição do PDDE, né, que o dinheiro vai direto para a escola, não passa por nenhuma outra entidade, nenhum outro setor, vai direto mesmo. E as unidades recebem numa conta própria. E existe o PDDE básico, que todas as escolas recebem todos os anos, 2 vezes por ano, geralmente final de abril, começo de maio. As escolas já receberam essa primeira parcela nesse ano de 2026. E geralmente final de setembro, começo de outubro, aí está recebendo a segunda parcela, e as escolas se organizam para fazer esse gasto, né? E verificar o que pode ser feito com os valores que vão ser recebidos. E como esses valores são, vamos dizer, como que eu vou dizer quanto que cada escola vai receber? Existem vários fatores, mas assim, o PDDE básico, ele é dado por aluno da unidade escolar. Então, um CIEP vai receber muito mais do que uma creche, né? Porque tem muito mais alunos. Mas também existem outras questões. Se a escola tem classe especial, se a escola tem crianças em situação de abandono, né? E alguma situação ruim, aí essas questões são analisadas pelo governo através do censo, e aí pode, de repente, receber um valor um pouco a mais, mas também não é muito diferente. Aqui são os programas que são ativos, né, no município de Duque de Caxias, né? A gente tem o PDDE básico, que até todas as escolas têm, né? E o PDDE primeira infância, que é chamado PDDE básico e primeira infância por conta dessa diferença, que as crianças de 0 a 4 anos, que na educação infantil, o recebimento é diferente, né? A taxa por aluno. Aí o PDDE é qualidade e o PDDE é equidade. Qualidade porque tenta visar mais qualidade ao ensino, e equidade para que todos possam conseguir chegar, né, ao objetivo de ensino, de aprendizagem, de forma igualitária. Então, a gente tem aqui, no qualidade, temos as subdivisões. Dentro do programa Qualidade, que é para ter essa qualidade de ensino, temos Educação Conectada, Brasil na Escola, Escola e Comunidade, que a gente chama agora de PROEC, o Cantinho da Leitura e Escola das Adolescências. Esses programas não são de recebimento anual, a não ser a Educação Conectada, para que as escolas possam pagar a mensalidade, né, da internet.
Os outros, as escolas, algumas escolas recebem todo ano e outras não. Todo esse procedimento de recebimento ou não, eles vêm do governo federal, do FNDE, que vai determinar, através do censo, as escolas que são elegíveis ou não. Mesma coisa acontece no PDDE Equidade, que se divide em dois, que é a escola do campo e a sala de recursos. Né? Escola do campo vai ter mais ênfase ao programa de água, né, de saneamento da escola. Então, é uma área mais especificada, porque no campo essas condições são mais difíceis, né? Então, essas escolas são eleitas também através do censo. A gente ainda tem algumas escolas com saldo remanescente de programas que já estão extintos, quer dizer, eles não existem mais, mas as escolas ainda não fizeram a execução, né? A unidade escolar ainda não fez a execução desse dinheiro, que é o Mais Educação, o Emergencial, Tempo de Aprender, PDE e Acessibilidade. Mas como existe dinheiro em conta, mesmo que esse valor seja ínfimo, centavos, a gente tem que fazer a prestação de contas junto ao governo federal, então as escolas têm que montar a prestação de contas, mesmo que não tenha gasto nada. Então, a nossa equipe, né, ela trabalha com 695 programas atualmente, temos 10 pessoas trabalhando e a contadora, para que a gente possa conseguir orientar as unidades escolares e também estar fazendo a devolutiva ao governo federal desse gasto, né, dessas verbas. Então, aí eu vou falar para vocês como que esse dinheiro é dividido e como que as escolas podem estar gastando esse dinheiro. A verba vem dividida em duas naturezas que a gente fala, né? Como que esse dinheiro vai ser gasto? Uma parte da verba vai vir como custeio e outra parte da verba vai vir como capital. E o que seria isso? O custeio vai ser o valor gasto em produtos e insumos que seja de consumo imediato, que em menos de 2 anos aquilo não vai ter mais na escola, né? Se é papel, tinta para impressora, né? Material de obra, serviços, né? A própria mão de obra, né? Que vai ser feita. Então, esse recurso de custeio, ele é gasto naquilo que em pouco tempo a escola não terá mais. E o capital, ao contrário, é o que vai ficar permanentemente na escola. O que eu vou comprar um computador, que ele dura mais de 2 anos, eu vou comprar um armário para a escola. Então, quem escolhe, quem decide isso é a própria escola. Então, eu tenho 100% de verba, vou dar um exemplo. Vou receber do governo federal R$1.000, né? Eu quero comprar esse ano um notebook. R$1.000 é pouco, vamos botar 10 mil. 10 mil reais eu quero comprar um notebook. Então, eu tenho que separar o que eu quero comprar, se é de necessário imediato para a escola, né? Se a escola precisa de imediatamente. Dá um exemplo, não temos computador, temos que ter. Tá, vou lá, vou comprar. O meu notebook vai custar R$3.000. Então, eu vou precisar de R$3.000 para comprar esse bem de capital que eu já estou ali querendo comprar. E isso decidido em conselho com todas as pessoas que participam desse conselho. E durante a reunião pode até vir pessoas de outros lugares também para participar, que a comunidade tem que estar inserida ali nessa decisão. E a outra porcentagem eu posso deixar para fazer, sei lá, obra, vou revitalizar o banheiro da escola, vou estar fazendo outras coisas, e fora material que eu tenho que comprar para a escola mesmo, folha, material de expediente, enfim. Então, eu vou dividir. Se eu preciso de R$3.000 para comprar um bem de capital e vai sobrar os outros 7 mil, eu boto 70%, 30%. Isso a escola decide até 31 de outubro, quando ela faz o cadastramento, né? Todo ano tem que fazer esse recadastramento no site do FNDE e diz para a FNDE, nossa escola ano que vem, no caso de 2026 que nós estamos, as escolas já fizeram, as nossas escolas, para que em 2027 ela receba. Dá um exemplo, minha unidade escolar quer comprar
o notebook, então eu quero botar 3 mil e deixar o restante para usar em custeio. Então, vai ser 70%, 30%. A escola determina isso, envia ao governo federal, e em 2027 ela vai receber esses valores, tá? Conforme foi acertado. Então, eu expliquei o que é custeio, o que é capital, e o que aqui está elencado, o que eles podem ser gastos, né? Aquisição de material permanente, realizar pequenos reparos na escola. Eu não posso construir uma coisa nova, mas eu posso reparar o que está precisando. Aquisição de material de consumo, de expediente, algum programa que eu quero fazer com as crianças, né? Para que valorize a aprendizagem, posso também estar fazendo a utilização da verba. A constituição da unidade executora, eu já falei para vocês o que é, né, no comecinho, né, a unidade executora, ela tem a personalidade jurídica, né, então tem que ter CPF, não tem fins lucrativos, mas ela tem tem que ter CNPJ, ela tem CNPJ, enfim, tem que ser dessa forma, né, o que o governo exige. As condições de recebimento para os recursos, né, do PDDE e das ações tem que ter o CNPJ, que a gente já falou. O PDDE Web é esse cadastramento anual, que a gente também já falou. Ela não pode ter pendência dos exercícios anteriores, quer dizer, todo ano a gente tem que enviar, né, para o governo federal a prestação de contas de maneira simplificada através do programa SIG-PC, e a escola tem que estar como aprovada. Se ela não tiver como aprovada, ela não recebe. A conta corrente, né, tem que estar liberada junto ao Banco do Brasil, então tem que pegar toda a documentação de ata, levar ao banco, dizer ao banco, ó, estamos aqui, esse CNPJ aqui está vinculado ao governo, para poder estar recebendo. E as escolas também fazem as adesões aos programas. Ela foi selecionada, né? Ela está ali dentro das conformidades e foi selecionada para participar de um programa. Aí ela também tem que dizer que quer participar, né? E aí ela vai dentro do sistema do PDDE interativo e preenche conforme o programa que naquele momento está aberto para fazer a adesão. As prestações de contas, né, de por que a gente faz a prestação de contas, é uma determinação, né, do MEC, e também é constitucional, né, todo o dinheiro público que foi utilizado, ele tem que ser prestado conta. E aí a gente vai para a parte mais complicada, que é a parte que a gente faz análise, né, mensal. O que acontece? Para estar resolvendo, né, o que será comprado, existe uma reunião do conselho escolar, e esse conselho escolar vai decidir o que vai ser comprado, com o que, conforme a escola está precisando. Então, eu vou sentar com o meu grupo, né, como unidade escolar. Eu vou sentar com o meu grupo e vou falar, olha, as necessidades da escola são tais, tais e tais. A gente vai colocar isso em ata. Essa é a primeira coisa a ser feita. Eu vou colocar isso em ata. E isso é levado para o nosso setor, essa ata. Que na ata a gente vai verificar se a ata foi confeccionada de maneira correta, se o que ali pode ser comprado ou não, se realmente o que é de custeio é de custeio, o que é de capital é capital. Né? Então, a gente dá todo esse suporte ao diretor, para que o diretor possa fazer, né, a compra de forma mais segura, né, para que não aconteçam erros. Então, ele vai fazer, primeiro momento, essa ata, decidindo o que vai ser comprado. A gente chama de ata inicial. E essa ata inicial, ela vem acompanhada do rol de prioridades. Por quê? Durante a reunião, todo mundo vai falar o que quer mais ou menos do seu setor, vamos dizer assim. Então, o professor de educação física, gente, eu estou precisando de bola, estou precisando de rede, estou precisando de equipamento para trabalhar. A merendeira escolar vai falar que está precisando que a dispensa seja revitalizada. Enfim, o pai vai falar, olha, o banheiro
feminino não está legal. Então, assim, cada um vai falar o que acha que na escola não está fluindo de maneira como deveria ser. Só que, assim, a verba, às vezes, não dá para fazer tudo. Então, o que é prioritário? O que a gente tem que escolher? O que tem que decidir? Então, na ata, pode ter tudo que foi falado na reunião, né? É para ter tudo que está falado na reunião. Mas no rol de prioridades, eu vou decidir o que será realmente prioritário. Por isso que é um rol de prioridades. Então, durante aquele ano, né, durante o recebimento da minha verba, o que eu tenho que fazer? Então, aquele rol ali vai ser o que o diretor vai seguir para compra. Ele pode dar um exemplo para um item mais caro, né, geralmente de capital, deixar juntar as duas verbas daquele ano, né? Pegar o dinheiro que recebeu finalzinho de abril, começo de maio, final de setembro, comecinho de outubro, e juntar essas verbas para realizar a compra. Ou ele pode estar fazendo também duas atas com dois rolos de prioridade, para que ele possa estar fazendo o primeiro no período de maio a agosto, final de meado de setembro, e depois, quando tiver o recebimento, fazer a outra parte. Isso daí é conforme o conselho vai decidir, tá? E aí eu faço esse levantamento do que eu quero comprar, o que vai ser prioridade, e aí o que eu tenho que fazer? Eu decidi que eu vou comprar uma impressora. Essa impressora, a escola está precisando muito, a gente não está conseguindo fazer os trabalhos, e aí eu vou comprar essa impressora. Eu posso chegar, pegar ir numa loja e passar o Pix, que o pagamento prioritariamente é por Pix, ir lá e comprar direto. Uma das mães falou assim, não, ó, na loja tal, tá ótimo o preço. Não funciona dessa forma. Eu tenho que ter registrado documentalmente 3 orçamentos, tá? E esses orçamentos têm que ser do material mais ou menos do que da mesma linha, vamos dizer assim, né? Se eu for comprar uma impressora, eu tenho que comparar uma impressora que tenha mais ou menos as mesmas características, e aí eu vou fazer esses 3 orçamentos. Aí, depois dos 3 orçamentos, aí sim, tendo eles em mão, eu vou fazer uma segunda reunião para informar o conselho escolar. Olha, fizemos os 3 orçamentos e esses orçamentos foi preço X, Y e Z, onde o preço X está mais em conta. Então, vamos comprar nessa? O conselho pode decidir entre menor preço, né? Mas não só o menor preço. Dá um exemplo. Eu vou comprar essa minha impressora que a escola está precisando muito. Só que num lugar está com preço menor, mas o prazo de entrega é de 15 dias úteis. E o outro está com preço um pouco mais acima, pouca coisa de diferença, mas vai me entregar daqui a 2 dias. Né? Então, eu posso escolher no caso, prazo de entrega também conta nisso, né? E também eu tenho que fazer isso não só com produtos, eu tenho que fazer também esse trâmite de orçamentos com serviço, né? Quando eu vou realizar um serviço, eu tenho que ter 3 empresas que me forneçam os orçamentos para que o serviço seja feito. Existem programas, né, que eu vou estar fazendo palestras, vou fazer passeios escolares. Então, dá um exemplo, se eu for fazer um passeio escolar para o Museu Imperial, eu tenho que ter 3 orçamentos de ônibus. Aí, no caso, o ingresso, não, mas porque é só lá que vende, só tem um. Mas os ônibus, eu tenho que orçar 3 empresas diferentes, com ônibus com capacidades iguais, para que eu possa ter um orçamento válido. Se eu for fazer também uma palestra, eu tenho que ter 3 palestrantes que forneçam a mesma palestra, né? Que vão fazer a mesma palestra, para que eu possa também estar escolhendo. Então, serve tanto para o serviço quanto para produtos, tá? A pesquisa de preço. Então, quando eu tenho essa pesquisa de preço em mãos, essas pesquisas, né? Fiz os 3 orçamentos, eu vou sentar com o meu grupo e falar que tenho esses orçamentos, e a gente chama de ata de consolidação de pesquisa de preço. Então, a gente vai fazer uma ata dizendo, ó, pesquisamos em tais, tais e tais empresas, e essa empresa tal é que vai estar fornecendo o melhor serviço, o preço melhor,
ou o melhor produto, uma entrega boa, isso a escola vai decidir, né? Eu posso estar fazendo esses orçamentos, geralmente, de produtos também pela internet, mas a resolução deixa claro que o dinheiro que vem é para fomentar a região. Então, prioritariamente, temos que fazer os orçamentos nos lugares onde a escola tem ali, no comércio próximo da escola. Ah, mas o preço está muito diferente. Então, você vai registrar isso em ato. Vai falar, ó, a gente quer comprar televisão, mas a televisão aqui na lojinha que temos aqui perto custa quase 2 vezes mais do que na internet. Então, aí você vai comprar pela internet e vai colocar isso em ata dizendo o que aconteceu realmente. Olha, fizemos orçamento tal, tal e tal, e não temos como seguir o que tá colocado na resolução por conta do valor que vai ser prejudicial à escola, tá? Depois que a gente fez essa reunião de consolidação de pesquisa de preços, a gente vai executar a compra, tá? Fiz a reunião de consolidação, eu vou lá na loja, ou vou pedir pela internet o produto, ou vou acordar o serviço com a pessoa que forneceu, né, o orçamento, para que seja realizado o serviço ou a compra do produto, do material. Após realizar a compra, né, que geralmente realiza-se por pagamento por Pix. Algumas unidades ainda tem cartão, mas e cheque também, né, uma coisa bem antiga, mas a gente indica que não utilizem, porque eles dão alguns problemas, né? E o Pix não, o Pix a gente consegue resolver se der algum problema na compra, no pagamento, a gente consegue estar resolvendo, e é mais prático também, quase todos os estabelecimentos fornecem, né, essa opção de pagamento. Então, fiz o pagamento. Então, eu já tô montando toda a minha documentação. Eu fiz a primeira ata, né, de inicial, que é a ata que eu vou dizer o que eu vou comprar. Eu fiz a pesquisa de preço e, logo após da pesquisa de preço, eu fiz a minha outra reunião, minha segunda ata, dizendo que aonde eu vou comprar. Aí eu realizo a compra, né? E após realizar a compra, eu vou ter o quê? A nota fiscal, que deve sair em nome do conselho escolar, né? Tudo tem que vir em nome do conselho. Eu não posso, como presidente, como diretora, colocar o meu nome, né? Ou mandar entregar na minha casa, porque o frete é mais barato. Não, tudo tem que ser como se a escola mesmo realmente tivesse comprado. E aí, fazendo tudo certinho, eu vou ter toda essa documentação. Comprovante de pagamento, que vai ser o Pix, eu vou ter a nota fiscal, eu vou ter as minhas atas, e os meus orçamentos, então está tudo ali. Essa documentação é a prestação de contas. Então, se for realizado dentro dos passos, todos os passos certinhos, você já vai guardando toda a documentação para poder, no final, entregar, né, no nosso setor. E aí, o que o nosso setor vai fazer? O nosso setor vai orientar, e vai verificar e orientar, né? Se tudo foi feito certo, se houve um pagamento indevido, se a compra foi indevida, o que pode, o que não pode. Geralmente, o que a gente faz? A gente fala aos diretores, né? Guia os diretores para que, se alguma dúvida acontecer no meio do caminho, seja falado com a gente, porque aí a gente consegue verificar. E assim, a gente também não sabe de tudo, então a gente, às vezes, tá com uma dúvida, não sabe se aquele item pode ou não ser comprado. A gente vai entrar em contato com o FNDE por e-mail, e o FNDE vai fazer, né, vai devolver esse e-mail dizendo, pode, não pode, porque não pode, e muitas das vezes, né, o que a gente direciona o diretor a fazer é o quê? Aquele próprio e-mail que a gente está enviando, a gente coloca na prestação de contas. Olha, o item, porque às vezes é uma coisa que não é comum das escolas comprarem, mas olha, o FNDE respondeu junto no dia tal, e a gente coloca isso tudo junto, toda essa documentação junto, para que isso fique guardado lá para qualquer um que daqui a 5, 10 anos queira ver a prestação de contas, tá ali. Porque assim, a prestação de contas ela tem que ser como um livro do que aconteceu, do que foi feito. Então, eu tenho que conseguir verificar ali, eu, como leiga, verificar quais foram os passos, o que aconteceu,
como foi feito, né? Como foi feita a prestação. E toda essa documentação, ela fica no portal da transparência, né? Da Prefeitura de Duque de Caxias, e qualquer pessoa pode estar visualizando, né? A sua escola, ver o que foi comprado, o que não foi, como é que foi, e tá tudo isso dentro do portal da transparência. Então, aqui, essa parte toda eu já falei, né? Que são os passos de cada execução, o documento, o levantamento das prioridades, a seleção da proposta mais vantajosa, né? Pode ser menor preço. Deixa eu falar aqui, então, do menor preço obtido para o item ou lote cotado. Então, assim, eu não preciso ter o menor preço específico, eu vou comprar material de papelaria. Acontece muito isso com material de papelaria. Eu vou comprar 50 itens de material de papelaria. E na loja tal, o lápis está mais barato. Eu não preciso tirar o lápis e fazer uma compra só do lápis. Se o preço total daquela compra que tem um lápis mais caro, mas no preço total, ela sai mais vantajosa, ela sai mais barata. Então, eu posso analisar o preço global, né, dos produtos, né? Dá um exemplo, a minha nota deu R$ 100 em um e 120 no outro, mas essa de 120 que deu mais cara, o lápis dela está mais barato. Eu só vou comprar isso em separado se for muito vantajoso para a escola, se eu for comprar uma quantidade muito grande, e aí eu posso estar separando ali. Mas, caso contrário, eu posso analisar o preço global e não o preço por produto. As condições de entrega, também eu já falei, né, do produto e do serviço. Os orçamentos têm que ser datados, carimbados por quem forneceu o orçamento ou por quem retirou ele da internet, que pode ser um funcionário da escola, alguém com matrícula, para que a gente possa verificar depois. Esses orçamentos, eles devem ser guardados, né, os originais, porque vão estar na prestação de contas, eles participam da prestação de contas. Né? Outro passo, avaliou as propostas, vê qual é a mais vantajosa, realiza a compra, sempre exigindo nota fiscal, com o nome da escola. Essa documentação, né, tem que estar o original com a escola, né, todo organizado. O que a gente analisa no setor é uma cópia, mas é uma cópia que ela serve como original, porque ela tem o carimbo de confere com o original, emitido por um funcionário público. Aí aqui a gente tem o resumo da documentação. Isso para entrega no nosso setor, né? A gente tem ali antes das atas o checklist, que é para poder verificar. Nem todo mês a unidade escolar tem que entregar tudo, né? Se ela não fez uma compra naquele mês, ela só vai me entregar a cópia dos extratos das contas correntes e poupança. Mas aí ela vai verificar nesse checklist, eu vou dizer, estou entregando a cópia da conta corrente e do fundo de investimento porque eu não fiz compra. Ou vai estar lá, esse mês eu entreguei a ata e o rol de prioridades, para que depois a gente possa estar analisando essa documentação. Aqui tem alguns documentos que eu não falei, né, que a gente também verifica. O demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos efetuados. O que é isso? Esse é um documento que eu vou colocar tudo que eu realizei de compra até o momento de entrega da prestação de contas. Então, é um documento que no final do ano, né, quando for entregar o último, vão ter todas as compras da unidade escolar daquele programa, né? Então, eu tenho lá a PDD básica. Aí, em fevereiro, eu fiz compra de material... Fiz compra para as crianças, né? Comprei material escolar, enfim. E material de expediente para a secretaria. Aí, em fevereiro, eu vou lá e vou anotar. Aí, em março, vou ter que fazer uma obra na dispensa da cozinha, né? Vou ter que fazer prateleiras de alvenaria. Aí a compra do material de alvenaria está ali também. Então, ali vai estar todo o histórico de compras realizadas na unidade escolar, né? Esse demonstrativo vai sendo preenchido, né? No nosso setor, a gente trabalha com ele online também, né? Se o diretor desejar dar um exemplo, ele fez a compra e já colocar lá, ele pode estar fazendo isso, mas ele também tem que enviar para a gente, né, assinado, esse demonstrativo.
mas a gente, conforme vai preenchido online, a gente consegue verificar os gastos da escola em tempo real, né? Então a gente pede aos diretores que façam isso, mas a gente sabe, entende o diretor que conforme o dia a dia escolar é muita coisa para se fazer e às vezes não tem como, né? E temos também outro documento que eu não tinha falado, que é o termo de doação. O que acontece? O termo de doação existe porque eu sou unidade executora que realizei uma compra. Só que quem realmente realizou a compra não foi a unidade escolar, né, a unidade executora que a gente fala. Foi o conselho escolar. O conselho escolar que realiza a compra, que, lembra, tem o CNPJ. Então, se eu não tiver um termo de doação, esse bem que eu comprei, ele não é da escola. Então, quando antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava respondendo isso a um diretor. O que eu coloco no termo de doação? Porque está assim, de um para outro. É do conselho escolar tal para a unidade escolar. É o mesmo nome que ele vai usar ali 2 vezes. Isso pode até confundir. Mas é porque o conselho escolar da unidade Albert Sabin está doando para a escola, para a unidade escolar Albert Sabin, entendeu? Porque o conselho é representativo daquela unidade. Bebê Gestão Ágil. O Bebê Gestão Ágil é uma plataforma que foi lançada tem 2 anos. E o que acontece nessa plataforma? Os gastos agora, tudo que sai da conta, está linkado nessa plataforma, que o governo tem acesso, o governo federal tem acesso. E aí, qualquer valor que saia da conta, o Banco do Brasil coloca ali, ó, saiu tanto da conta. E o gestor da unidade, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir lá e fazer ele vai ter que informar ao Banco do Brasil como que foi realizado esse gasto. O que ele faz? Ele coloca o número da nota fiscal, o CNPJ de onde foi gasto. Essa parte, a gente dá um auxílio, né? Mas a gente não tem acesso, porque é do diretor. O diretor faz através do computador dele, que só pode ser um computador em específico, com uma senha, né, com a chave J. Então, ali ele vai, como se fosse uma prestação de contas também, mas junto ao Banco do Brasil, né, dizendo que a nota fiscal daquela saída que teve está ali presente, está com ele. Então, ele vai lá, vai dar os dados da nota fiscal, e aí fica em vermelhinho, né, como se fosse um saldo negativo, e quando o gestor coloca as informações, aí ele fica azul. Tipo, as informações dadas foram corretas, porque o Banco do Brasil também tem as informações de quem foi pago, né? Para quem foi pago esse dinheiro. Então, tem que bater essas informações. A nota fiscal tem que bater para quem o pagamento foi feito, para quem o pagamento foi realizado. Monitoramento e fiscalização, né? A gente fala que a responsabilidade, né, da unidade tem que fazer a prestação de contas, como a gente já falou no começo. A omissão da prestação de contas, que pode ocasionar, se a escola não fizer a prestação de contas, né, ela vai ter dada como não aprovada, e aí o que acontece? No ano posterior, ela não recebe mais a verba. Então, a não prestação de contas vai acarreta do não recebimento da verba posteriormente, né? Os diretores, às vezes, não conseguem chegar a isso, né? Não conseguem compreender a importância da prestação de contas. Porque se não for prestado de contas, não for prestada a conta de forma correta, isso vai fazer com que a escola não receba mais verbas. Então, a gente tem que estar sempre atento no que está fazendo, no que está realizando, conforme está realizando, mesmo porque, né, muitas vezes, assim, é o que a gente fala no setor, né, o tempo inteiro. A gente trabalha no setor, a gente não quer dizer para o gestor, né, para o diretor, que ele tem que devolver dinheiro, né, que ele gastou a verba de maneira errada. Então, a gente faz de tudo para que isso não aconteça e o gestor não tenha que devolver, tá fazendo a devolução desse dinheiro. Então, a gente está ali para poder ajudar o gestor, né, da unidade escolar o tempo todo, para que todo esse dinheiro não seja um peso, né, mais um peso nesse trabalho, mas que seja para realmente estar fazendo com que o ambiente escolar seja mais produtivo para os alunos, que eles se sintam melhores naquele ambiente, que eles tenham
recursos, né, materiais para poder estar trabalhando. Então, assim, que esse dinheiro seja visto como uma coisa boa, né, uma benesse, não um peso para o gestor. Então, gente, assim, espero que vocês tenham compreendido, né, mais ou menos, o que a gente faz no setor. A gente está, falo isso para todos os diretores, né, que a gente está ali para ajudar ao gestor, ajudar a escola, ajudar a unidade escolar, né, porque muitas vezes nosso setor é incompreendido de que a gente está cobrando, mas que a gente está ali para que seja realizado de forma correta, né? Que tudo seja realizado de forma correta. E que o gestor não tenha, depois no futuro, um problema, né? Tenha que devolver dinheiro, que é super chato. Então, que a gente tenha feito tudo correto, tudo certinho, né? E quero deixar aqui que, se você, gestor, está assistindo esse vídeo, tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente, ou que não, você que também não é gestor e está assistindo esse vídeo, a gente está aqui para sempre estar ajudando, tá? Muito obrigada e tchau.